Seguimos com o assunto eleições aqui hoje, o Jornal da Bandeirantes, gente especial, tratando do debate, o primeiro encontro entre candidatos à presidência da República, que, como manda a tradição, vai acontecer aqui dentro da Band. Amanhã, 9 da noite, eles estarão frente a frente. E para falar mais sobre o debate, a preparação para o debate, está no nosso estúdio aqui conosco o diretor de conteúdo jornalístico, coordenador do pool de emissoras, que vai transmitir esse debate, o jornalista André Basbaum. Tudo bem, Basbaum? Seja bem-vindo à Rádio Bandeirantes mais uma vez. Bom dia, Pedro. Bom dia, ouvintes. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Vamos com tudo. Existe uma curiosidade por parte das pessoas a respeito da preparação para o debate. Como é que é a conversa? Os candidatos participam, eles são representados por assessores. Quantas reuniões são feitas? Como é que é a troca de conversa com os partidos para acertar as regras e poder levar até o eleitor esse encontro que é a base da democracia? Você colocar um candidato na frente do outro ali para que eles possam debater os problemas, debater as propostas, falar do passado, falar sobre o que eles quiserem, Basbaum. Pedro, obrigado pela pergunta. É um caminho longo, viu, cara? Porque a gente começou isso ano passado. Essas reuniões começaram ainda em outubro, novembro. Então, tem um segredo aí, o Fernando Mitre, nosso decano do jornalismo brasileiro, é o papa dos debates, né? Ele é o homem que inventou essa história na televisão brasileira. Ele e o presidente Saad, né? A família Saad, que está nesse negócio de comunicação desde 1937, Rádio Bandeirantes, 85 anos esse ano, TV Bandeirantes, Band, 55 anos esse ano. Eles inventaram essa história e para mim é uma honra muito grande participar desse processo. Então, tem já uma tradição e tem já um conhecimento, uma expertise muito grande de como funciona o processo. Então, o Mitre sempre fala, né? Começar as reuniões muito antes, você já começa a envolver os partidos, os assessores dos partidos. Muitos desses assessores trabalham nos partidos há muitos anos, há décadas, né? Depois vão entrando os assessores das campanhas, né? Quando as campanhas vão montando, as candidaturas vão nascendo. A data é uma coisa muito importante. O Mitre, nesse ponto, ele tem um feeling, um timing, um faro incrível para achar a data certa. Então, tudo isso é muito importante. E em novembro, outubro, novembro, fizemos as primeiras reuniões, já começamos com essa vinhetinha inesquecível e que arrepia os eleitores toda vez que eles ouvem, já no Jornal da Band, já nos veículos do Grupo Bandeirantes, para começar a falar da pré-campanha, né, das candidaturas que estavam se formando, né? Então, esse é um passo importante para que a gente consiga realizar o debate e esse ano tem algumas diferenças esse nosso debate, porque ele vai ser um canhão e vai ter um alcance e uma audiência igual ou maior do que essas entrevistas que a concorrente fez essa semana. Ô Basbaum, os candidatos vão ter oportunidade de se enfrentar nesse debate, né? Pela regra do debate, um candidato vai poder fazer pergunta para o outro, vai ter réplica, vai ter tréplica, ou seja, eles estarão em embate permanente em algum dos blocos? Vai, e é muito interessante, para você ter uma ideia, são duas rodadas de enfrentamento direto. O presidente Jair Bolsonaro teve uma sorte aqui no sorteio, ele é o primeiro a fazer, então ele pode meio que dar um pouco do tom, da tática aqui dessa primeira rodada. Ele vai escolher quem ele vai perguntar. Em seguida vem o Ciro Gomes, depois o Luiz Felipe Dávila, a Soraya Tronic, o Lula e a Simone Tebet, né? Cada um responde uma vez, apenas por bloco, cada um pergunta uma vez, escolhe um para ser perguntado. E aí esse embate é um ciclo de pergunta, resposta, réplica e tréplica. Sendo que tem uma inovação esse ano, né? Você tem um sanduíche aí, um conteúdo para réplica e resposta, aliás, tréplica e resposta, que o candidato administra o próprio tempo. Então, é um colchãozinho aí de 4 minutos e ele pode, vamos supor que você é o candidato A, eu sou B. Você me pergunta, eu posso te dar uma resposta de bate-pronto, já mandar para você a réplica e na tréplica eu guardei meu tempo para deitar e rolar ali para pegar a sua segunda reação. Ou seja, todas essas regras, os candidatos estão informados sobre isso. Estão informados e estão estudando elas. As assessorias sabem muito bem como aproveitar cada oportunidade. A informação que eu tenho é de que elas, 4 candidaturas estão nesse momento debruçadas sobre as regras e treinando seus candidatos. Muito bom. E os jornalistas vão fazer pergunta dessa vez no debate? Vão fazer, nós temos no primeiro bloco 3 perguntas programáticas do Grupo Bandeirantes, perguntas propositivas que busca
a solução para questões, né, do país, né, sem ficar ranhetismo de pega aqui, pega ali. Não, qual é a solução para essa questão no país? E essa pergunta é para cada par dos 6 candidatos. São 3 pares nesse primeiro bloco, né? Então, Dávila e Soraya respondem a uma pergunta, Simone e Bolsonaro a uma outra pergunta, Lula e Ciro a uma outra pergunta. Isso tudo foi sorteio, com a presença das campanhas, né, das candidaturas, tudo isso foi sorteado. E aí eu não posso dizer quem vai fazer a pergunta, claro, e sobre que tema, né? Óbvio, porque você estaria adiantando até para os candidatos, né? Exatamente. Tem um elemento surpresa aí que é importante nesse momento. E no segundo bloco tem... desculpa, você ia perguntar. Não. E no segundo bloco tem a rodada dos jornalistas. São jornalistas do pool, né? Nosso debate tem uma parceria, um pool com o jornal Folha de São Paulo, que tem mais de 100 anos de tradição. Sim. O Portal UOL, que é o maior portal de notícias do Brasil e da América do Sul, e a TV Cultura, que é a TV pública educativa mais relevante do sistema nacional. Nós estamos recebendo, viu, Basbaum, avisos da rede Bandeirantes de rádio, de emissoras afiliadas que vão transmitir o debate. Ontem a Thaís leu a lista aqui, eu não tenho a lista agora aqui, mas são muitas das emissoras afiliadas da Rádio Bandeirantes que estarão conosco transmitindo, levando também o som do debate aí para os rincões desse Brasil. E eu assisti nessa semana no Jornal da Band uma reportagem, tenho certeza que você deve ter aqui informações sobre isso, sobre a repercussão internacional do debate, né? Emissoras que também vão repercutir o debate e vão levar para fora do país o primeiro encontro entre os candidatos aí à presidência da República, né? Isso mesmo, Pedro. A gente tem qual é o grande segredo? Essa rede de rádio, primeiro, é uma coisa incrível, né? Porque o Brasil, o rádio é uma coisa muito importante, sobretudo no interior do país, Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sudeste, interior mesmo, né, do país. Capitais também, é óbvio. O rádio é um veículo fundamental nesse processo de distribuição. Então nós vamos ter pelo menos 400 retransmissoras do sinal, e temos mais outras rádios que eu fui apurando com a Rádio Bandeirantes e a Band News FM, onde o sinal estava ou não estava, onde tinha concorrência ou não tinha, e fui incluindo mais no pool. Então a gente vai ter aí mais de 70 veículos no pool. Realmente um canhão. Nós vamos falar para 30, 35 milhões de pessoas. O grande segredo dessa história está na área digital. É óbvio que tem a potência da TV aberta e das rádios, né, da comunicação de massa tradicional, mas tem a questão digital que ela é relevante. Por quê? Porque o Google e o YouTube são parceiros do pool e do Grupo Bandeirantes. São inclusive patrocinadores do debate, né? Eles vão colocar os algoritmos dessa transmissão lá para cima, né? Então eles conseguem trabalhar essa coisa do algoritmo, né? Que é a busca, o interesse e a busca pelo conteúdo. Então nós vamos ter esse sinal chegando a milhões e milhões e milhões de smartphones, de TV Smart. Vai ser um estrondo. A página branca do Google vai chamar, nós vamos ter, o Google lançou ontem, de acordo com a nossa agenda também, a central de tendência de busca das eleições, então isso já estava ancorado com a questão do debate, e nós temos ainda outros veículos que vieram entrando ao longo do tempo, e veículos importantes, como por exemplo, site Poder 360, o jornal digital de Brasília, né? Fernando Rodrigues. Muito relevante. Pediu para retransmitir o sinal do Band de Jornalismo e vão comentar o debate lá com os jornalistas deles. A revista Isto É também. Enfim, eu acho que a gente tem um baita canhão. Voltando à sua pergunta, que eu fugi dela no começo, a ampliação internacional. Nós fazemos parte de 2 grupos de conglomerados de comunicação, que é a Enex, que são veículos basicamente concentrados na Europa, no Oriente Médio e na Ásia, e a Aliança Informativa, que são as Américas, né? Então, o nosso sinal do debate vai estar sendo transmitido nesses 2 conglomerados, nessas 2 agências de notícia, né? Além da Reuters, que é a nossa parceira. Nós somos a única emissora brasileira que é representante da Reuters no Brasil, né? A Reuters Connect é com a gente aqui, é com a Band. Então, eles vão estar com esse sinal ao vivo também para 89 conglomerados. Então, nós estamos falando de uma ampliação internacional aí nunca antes vista. 21 países, CBS dos Estados Unidos, Caracol da Colômbia,
Azteca do México, nós estamos falando de gente muito grande. Na Enex nós temos TVs europeias imensas, né? RTL, na Alemanha, na França, Portugal, Itália, Espanha, no Oriente Médio com a UAM, TV israelense, enfim, a CCTV, que é a China Media Group, que é o grupo chinês de comunicação, que acho que deve ser o maior do mundo, né, em termos de audiência. Tudo lá é maior. Índia também. Enfim, nós vamos estar presente aí com esse sinal, não só em todo o Brasil, como em todo o mundo. Então, a nossa crença é de que esse vai ser um evento realmente histórico. É uma eleição muito importante, é a eleição talvez mais importante do Brasil desde 1989, e a gente caminha para 5 semanas aí de fogo muito alto, e o debate da Band marcando para dar o tom dessa campanha, como é tradição da Band, desde o primeiro debate organizado por Dom Fernando Mitre, o nosso decano do jornalismo brasileiro, que reuniu lá em 89 gente como Ronaldo Caiado, Roberto Freire, Lula, Brizola, Maluf, Aureliano Chaves, gente de todos os espectros políticos, né? Ali você tinha desde o Partido Comunista até o Ronaldo Caiado, por exemplo, que representava o que havia de mais à direita, talvez na época no país. Que mais? Afonso Camargo, quem mais que tinha? Mário Covas, né? Grande Mário Covas. Enfim, um debate incrível, né? Marília Gabriela ancorando esse debate. Que tá disponível aí, né? Tá no YouTube aí, é só googar que vai... Os ouvintes estavam falando, né? Porque o ouvinte da Rádio Bandeirantes, você imagina, né? Eles acompanharam todos esses debates. Tarado por eleição, né? Adoram, né? E falam também dos menores que vão, às vezes, e são os provocadores ali nos debates, porque não tem muito compromisso com a expectativa que se tem, então... Lembrei do Afif aqui também. Que criou aquela marca naquele debate, né, com a linguagem dos sinais. Isso. Enfim, foi um debate histórico, né, o primeiro de Dois todos, patinhos, né? Na Lagoa, vote 22. Dois patinhos na Lagoa, E juntos chegaremos lá, né? Chegaremos lá e fazia. Eu era pequeno nessa época, mas eu lembro. Eu lembro também. Eu era criança, mas eu lembro. E ali ele criou essa linguagem dos sinais para os deficientes auditivos, né? Foi uma baita de uma sacada. A imagem aí, ó. O pessoal do Switcher aí já estão... Aí, que lindo. Ó o Mário aí, ó. Brizola, Maluf, Afonso, Aureliano Roberto Freire, Afif, Ronaldo Caiado. Todo mundo com cabelo preto, Lula hein? da Silva, tudo cabelo pretinho, hein, Basbão? Olha, cabelo pretinho, né? Aí era a democracia nascendo, né? Os partidos fortes, né? Vigorosos, né? A democracia renascendo, né? Então você era um momento grandioso do país, não né? sei se você pode uma ansiedade muito grande. Já que a gente está vendo aí, ou se for surpresa, fique à vontade aí. A distribuição, né? Hoje, nos debates, a gente costuma ver os candidatos em pé. Nesse debate, eles estavam sentados. Isso vai mudando, vai evoluindo ao longo do tempo. Você pode falar como é que é a distribuição? Claro. Ali? Eles como têm, é que vai ser? Foi sorteado também. Nós vamos ter, para quem assiste a televisão, da esquerda para a direita, né? Então imagina você olhando para a tela e vendo uma distribuição da esquerda para a direita, é um púlpito e tem uma cadeira, óbvio, né? Para sentar. Aí ele levanta e fala, se ele quiser falar sentado. Aquelas banquetinhas mais altas. É uma coisa para ele ficar bastante à vontade, né? Então é o Dávila, a Soraya Tronic, a Simone, Bolsonaro, Lula e Ciro. Bolsonaro e Lula vão estar lado a lado. Lado a lado. Tá. Vão estar lá. E os mediadores ficam de lado, ficam na frente? Os mediadores ficam na lateral aqui. Na lateral. Esquerda. Entendi. Basbão, você tocou num assunto que eu tinha separado para a gente conversar aqui, você pincelou, mas se você puder trazer mais elementos para a gente aí, sobre essa história de segunda tela, esse convênio que nós temos aí com o Google, com o YouTube, né? Porque há uma força digital, é óbvio, né? No debate 89, as pessoas assistiam o debate e acompanhavam no dia seguinte no rádio, na televisão, e aí nas reuniões de família começavam a discutir. Hoje é instantâneo. Se alguém falar alguma coisa ali, as pessoas vão buscar para saber se é verdade, já vão repercutir, vão postar. Claro, tem os times também, né? Porque isso é mais ou menos como o futebol. Tem gente que é apaixonado por um candidato, por um partido e defende com unhas e dentes ali declarações mais enfáticas. Esse peso digital aí, qual é a influência que tem na hora do debate? Os candidatos vão poder ter acesso a isso pelos seus assessores, saber o que está repercutindo, o intervalo lá.
o assessor pode chegar pro candidato e falar, ó, lá na internet estão falando sobre isso aqui, para mudar a estratégia, isso pode na regra do debate? Olha, a informação que o assessor vai dar para o candidato é uma questão dele. Ele vai ter 4 assessores, cada candidato dentro do estúdio, que vão poder falar com ele nos intervalos. A sala digital da Band, que começou em 2018, é uma invenção da nossa área digital aqui, da área digital do grupo, com a Vibra, né, a empresa que é o braço digital do grupo. Começou a sala digital, que é uma parceria com o Google desde lá da última eleição e que vai dando esse termômetro dos assuntos, né? E eles ficam correlacionados com os assuntos que estão sendo tratados no debate. Então, por exemplo, se um assunto saltar ali, desemprego, ou educação, ou emprego, geração de emprego, ou energia, ou impostos, ou saúde, isso vai, segurança pública, isso vai, né, mudando ali de acordo com a busca que os eleitores vão fazendo na página branca do Google. E isso o Google vai filtrando isso, né? Consegue fazer isso com maestria, né? E sem driblando qualquer tipo de tentativa de manipulação, inclusive, né? Porque eles são os gigantes dessa história. Eles é que sabem como é que faz isso, né? Então nós vamos ter esse suporte digital que é incrível. E o sinal do Band Jornalismo, do canal Band Jornalismo no YouTube, ele vai poder ser replicado onde você quiser. Você entra lá no Band Jornalismo, pega o seu sinal e põe na sua página, no Twitter, no seu Facebook, no seu Instagram, na sua rede social, no seu TikTok, onde você quiser, no seu Quai, no seu, enfim, Snapchat, nem sei se é tão popular ainda assim, mas aonde você quiser você pode pegar esse sinal do YouTube e colocar na sua rede social. Então, eu acho que isso é um poder incrível. Nós vamos ter ainda, depois do debate, por alguns dias, semanas e, quiçá, meses, esse debate ainda perdura nas redes, né? Porque o sinal digital, o que está no digital, fica lá, fica na rede. Então, essa audiência ela só vai crescendo, né? E a gente acredita, o YouTube e o Google acreditam que nós vamos bater o recorde de live da história do Brasil, de um programa de conteúdo jornalístico, né? Que era de 2018, ainda que é um caso, inclusive, dado no mundo todo, que foram 500 mil de pessoas. E agora só na live, né, que eu tô dizendo. Só fora a televisão, na live rádio. do YouTube, Tá. que o YouTube abriu, né? E agora acho que a gente deve passar a marca de 1 milhão aí. E vamos atingir cerca de 30 a 35 milhões de pessoas com todo esse canhão aí, com todos esses sinais. Lembrando, o pool formado com UOL, Folha, Cultura e Grupo Bandeirantes. 4 veículos de qualidade muito respeitável. É indispensável dizer, né? São marcas. Obrigado. São marcas que estão na cabeça das pessoas, são veículos tradicionais, né? Que têm a sua credibilidade já comprovada pelo tempo de existência, né? Se você somar aí, você vê a dimensão que isso tem. Basbal, pelo que eu percebi aqui nessa entrevista, né? E a gente já tinha conversado um pouco sobre debate aí nos bastidores, foi feito tudo o que era possível para se levar ao eleitor um encontro entre os candidatos à presidência da República, os principais candidatos aí à presidência da República, né? Esse processo foi conduzido ao longo de meses, como você relatou para nós. O potencial de alcance para os candidatos é gigantesco, os números são superlativos, você detalhou para a gente aqui, para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Ou seja, é uma oportunidade que os principais candidatos, pelo menos, têm para falar fora das chamadas bolhas. Eles têm ali uma oportunidade de ouro para ganhar o ganho público. Ganhar o voto do outro, tomar o voto do outro, né? Ganhar o voto do centro, que é o que vai decidir a eleição, né? Que é uma eleição muito polarizada. Então é uma oportunidade única. E outra coisa, não é a sabatina. Isso. Que você, confronta ali o entrevistador, né? É assim, você vai confrontar o seu adversário. Então você vai ter o seu tempo e ele vai ter o tempo dele. E você vai ter que saber usar muito bem isso, né? Então os candidatos precisam ter essa inteligência, inclusive, de lidar com o impacto que vai causar a participação dele e essa relação dele né, essa correlação, né, essa inter-relação com os adversários, né? Então, assim,
mais agressivo, não agressivo, tocando num ponto de ferida do adversário ou não. Tudo isso vai contar e vai fazer diferença, eu não tenho a menor dúvida. Depois do debate, o que nós vamos ter na programação da Band? Como é que vai ser a repercussão do debate imediata quando acabar ali o encontro entre os candidatos à presidência? Um tradicional e grande canal livre, comandado pelo nosso grande Rodolfo Schneider, nosso diretor de conteúdo geral, também jornalista incrível, grande liderança, desde sempre junto aqui, dando todo o apoio do mundo para a gente realizar esse debate e participando em todos os momentos importantes e sendo decisivo para a realização desse debate. E o nosso grande Fernando Mitre, né, na condução do Canal Livre com o Rodolfo, essa dupla gloriosa aí da TV brasileira, da política, da análise política, da formação política, sobre política da TV brasileira, e com convidados que vão girar aí ao longo da noite depois do debate. São 156 milhões de eleitores na eleição desse ano, né? Um aumento de 6% em relação a 2018, 52% do eleitorado formado por mulheres, 47% são homens. Os maiores colégios eleitorais do país, São Paulo, 22% do total do eleitorado, Minas Gerais, 10%, e o Rio de Janeiro, 8%. Jovens de 16 e 17 anos representam aí 2 milhões. Também houve um crescimento, né, da busca do jovem para tirar o título de eleitor, ou seja, é para todos esses que nós estamos falando já desde hoje. A Rádio Bandeirantes vai ter a sua programação ao longo do fim de semana, mas sempre com flashes aqui trazendo expectativa para o grande debate. Basbaum, parabéns pelo seu trabalho, pelo trabalho de toda a equipe aqui, a gente acompanhou, mas foi muito bom trazer um pouco dos bastidores, explicar um pouquinho aqui para o ouvinte como é que é e as dificuldades que se tem para organizar um evento dessa magnitude. Tenho certeza que a Band, mais uma vez, vai fazer história. A Rádio Bandeirantes estará lá, estaremos lá juntos em transmissão amanhã a partir das 7 da noite, com toda a movimentação, já a chegada dos candidatos, dos assessores. E leve um abraço para todos envolvidos nesse processo, porque eu sei que é muita gente que está envolvida nisso, viu? Obrigado, Pedro. Sorte para todos nós. Acho que vai ser um dia histórico esse domingo, 8 de agosto de 2022, e espero que o eleitor saia satisfeito dessa experiência, porque a Band faz para o eleitor, para o processo democrático brasileiro, para que ele consiga ter mais informação e forme melhor a sua opinião sobre os candidatos e conclua o seu voto. André Basbaum, coordenador do Pool do Debate de 2022, também é diretor de conteúdo jornalístico da Band, participou com a gente ao vivo aqui do Jornal Gente. Um abraço, André. Obrigado, Pedro. Um abraço. Um abraço, ouvintes. Rede Bandeirantes de